Um clássico com, de fato, cara de clássico. CSA e CRB empataram em 0 a 0 no que pode ter sido o último clássico entre as duas equipes na temporada de 2023. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para trazer um pouco do que foi esse 0 a 0 entre CSA e CRB. Quinto ano, com esse resultado, quinto ano consecutivo, onde as duas equipes se enfrentam pela Copa do Nordeste e nenhuma delas sai vencedora. O jogo foi muito truncado, um jogo bem diferente do que foi o primeiro jogo na temporada entre as duas equipes, onde o CRB saiu vitorioso, uma vitória até tranquila por 3 a 1. Esse jogo não, esse jogo foi bem truncado, um jogo bem disputado. Em alguns momentos o CSA chegou a ameaçar o CRB. A gente vai trazer um pouco disso daqui a pouco, porque agora eu vou pedir para você se inscrever no canal, pedir para você deixar o joinha aqui embaixo também, ativar as notificações aqui embaixo para sempre que tiver um novo conteúdo você estar recebendo. Eu fiz um pré-jogo sobre esse confronto e agora vou trazer o pós-jogo de um empate, né? Mais um empate em clássicos dentro da Copa do Nordeste. Esse foi o 12º confronto e o 9º empate, né? Outras 3 situações tiveram duas vitórias do CSA e uma vitória do CRB. Um confronto que marcou assim, uma estreia do Vinícius Bergantin como treinador do CSA e já fez algumas mudanças interessantes na equipe. O terceiro jogo dele comandando a equipe azulina, que mandou a campo o Dalberson, na lateral direita colocou o Celcinho. E aí também já tem um campinho para você acompanhar. Daqui a pouquinho a gente tem um campinho de como o CRB foi distribuído em campo. Lateral direita do CSA teve o Celcinho, a dupla de zaga Paulo César, que foi bem no jogo, e o outro zagueiro foi o Xandão. Lateral esquerda com o Pará, que também defensivamente foi muito bem, colocou o Mike em muitos momentos no bolso. O dupla de volantes, CSA não teve o retorno do William Oliveira, colocou o Almir Luan, que também sentiu durante a partida, foi substituído pelo João Vitor já no segundo tempo, mas desde a primeira etapa o Almir Luan também estava sentindo. O outro volante foi o Bruno Matias, Tomás Bastos como meio ofensivo. No ataque do CSA teve uma dobra de lateral com o Everton Silva, fazendo a dobra ali com o Celcinho. O Everton Silva como atacante, né, como meia-direita, como ponta-direita, e seguindo o ataque teve ali o Juan iniciando a partida como homem de lado, ponta-esquerda, e teve também no comando do ataque o Caio Nunes. O Caio Nunes muitas vezes era utilizado como um ponta-esquerda, começou jogando como um centroavante. Trazendo a escalação do CRB também, para a gente daqui a pouco fazer um resumo geral do que foi o jogo. O CRB começou com o Diogo Silva no gol, lateral direita teve o Matheus Ribeiro, dupla de zaga com Gum e Alemão, lateral esquerda teve o Guilherme Romão. Meio de campo do CRB com uma grande surpresa. Na verdade, não dá para dizer que é uma grande surpresa, mas dá para dizer que é uma surpresa. Juninho começou no banco, Anderson Leite começou como um segundo volante e não foi tão bem assim. O outro volante seguiu a tendência, seguiu com o Auremir, o volante mais marcador, responsável pelo início da construção de jogadas do CRB. O Anderson Leite tendo mais liberdade, mas repito, não atuou tão bem. Um pouco mais à frente, o Longini foi o 10 do CRB no início da partida, e no ataque, Anselmo Ramon, Mike e Renato. Foi um CRB bem dentro daquilo que a gente trouxe na provável. A única mudança foi a entrada do Anderson Leite, que surpreendeu, mas já no jogo contra o Náutico, pela Copa do Nordeste também, o Anderson Leite começou jogando, não foi tão bem assim, mas a expectativa ali é de uma briga durante toda a temporada entre Juninho e Anderson Leite pela posição ali. Falando sobre o jogo em geral, né, trazendo um resumo bem breve. Foi um primeiro tempo onde o CRB teve muito volume de jogo. A primeira oportunidade de gol foi do CSA, com o Everton Silva entrando na área depois do cruzamento do Pará. Mas foi um primeiro tempo onde predominantemente o CRB teve mais a bola no campo de ataque, mas esbarrou muitas vezes na defesa do CSA. O CSA marcado, e aí eu vou colocar também o CSA como jogou sem a bola. Jogou num 4-4-2, apenas Tomás Bastos e principalmente o Caio Nunes ali fazendo a primeira linha de marcação. O Juan um pouco mais recuado pelo lado esquerdo, o Everton Silva um pouco mais recuado pelo lado direito. O CRB encontrou um pouco mais de espaço pelo lado esquerdo com o Renato nos primeiros minutos, mas depois foi buscando o lado direito com o Matheus Ribeiro e com o Mike. Uma das principais chances do CRB no primeiro tempo foi um cruzamento do Matheus Ribeiro para a finalização do Anselmo Ramon. Mas foi um primeiro tempo muito predominante nisso. CRB tendo a bola, CSA tentando alguns contra-ataques, mas não deram tão certo assim, porque o CSA recuou demais as linhas de marcação, mas é uma marcação muito baixa, e quando tentava um contra-ataque não tinha ninguém para receber essa bola, mesmo tendo um ataque relativamente rápido. No segundo tempo,
CSA já levantou um pouco mais as linhas de marcação, o CSA já fazia uma marcação já no campo de ataque, inclusive, voltou melhor para o segundo tempo, né? O CRB parece que estava sonolento no início da etapa final, o CSA conseguiu exercer uma certa pressão, mas não conseguiu criar tantas situações. Teve uma finalização do Caio Nunes cruzada, essa foi uma das poucas chances do CSA. O CSA ainda marcou um gol no primeiro tempo, mas um gol bem anulado, né? Na reta final do primeiro tempo. Voltando para o resumo da segunda etapa, a partir dos 15 a 20 minutos, o jogo ficou muito lento, né? O jogo ficou muito lento, com o CRB retomando a posse de bola, o CSA já não conseguia exercer tanto uma marcação tão alta. Algumas alterações foram efetuadas pelo lado do CSA, saiu o Almir Luan lesionado para a entrada do João Vitor, garoto da base. Tiveram mais algumas mudanças também durante uma reta final do segundo tempo. O Giancarlo chegou a entrar, o Juan saiu, outros jogadores ali da região de ataque, né? O Everton Silva também foi substituído para a entrada do Thiaguinho, que não apareceu tanto assim. Pelo lado do CRB, entrou o Denner no lugar do Longini para dar um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de intensidade para aquele corredor central do CRB. E também entrou o Juninho no lugar do Anderson Leite. O Juninho participou de algumas bolas paradas, mas não conseguiu ter tanto tempo para ajudar a construção do CRB. Foi um jogo que de fato foi bem equilibrado, né? Um jogo que o CRB chegou a controlar a posse de bola, mas a estratégia do CSA no primeiro tempo era resguardar defensivamente. No segundo tempo o CSA já saiu um pouco mais. Primeiro tempo, um jogo de modo geral equilibrado, né? Tivemos algumas atuações abaixo, principalmente o Anderson Leite, apesar de a gente ser com uma surpresa, de já ter um conhecimento de que o Juninho vai atuar melhor, mas o Anderson Leite pode entregar muito mais. Pelo lado do CSA, o Celcinho ficou perdido muitas vezes num contra um ali com o Renato. O Pará, por outro lado, conseguiu suprir muito bem defensivamente contra o Mike. O Mike ganhou uma vez num contra um ali diante do Pará, mas o Pará ainda teve cobertura. Mas foi um jogo que de fato foi muito equilibrado, bem diferente ali daquele confronto no Campeonato Alagoano. Um CSA que conseguiu, mesmo com problemas para a escalação, William Oliveira, Giovani, Robinho, o CSA com o Vinícius Bergantin conseguiu segurar o CRB e conseguiu também agredir, né? Em momento algum o CSA ficou abaixo do CRB no jogo, por mais que a gente sempre vem falando, o CRB, por mais que eu comentei no vídeo anterior, o CRB tem um poder de investimento um pouco maior, tem um grupo um pouco mais qualificado, melhor qualificado, mas o CSA conseguiu fazer frente, o CSA conseguiu fazer um jogo ali que muito bem poderia sair 1-1, mas um 0-0 traduziu muito bem o que foi esse confronto entre CSA e CRB, confronto que pode ter sido o último entre as duas equipes na temporada de 2023. Queria que você comentasse aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou do jogo em si também, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.